Ouvintes, fiquem tranquilos, porque a bênção do Senhor está chegando aí para vocês. Isaías capítulo 61, versículo 1 a seguir, a palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Agora abra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Vamos ler a palavra do Senhor para nossa meditação. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Aleluia. Digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor está presente ou não está? Lucas capítulo 4, versículo 23. Lucas capítulo 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Amém? Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo: meu Deus. Não, diga mais forte: meu Deus. Neste momento estamos diante da sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível, e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala neste momento ao meu coração. Amém. Eu quero que vocês tomem assentos, desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Mais forte. Vamos adorar a Ele. Glorifique a Ele mais forte. Glorifique o nome dEle.
Queridos e amados irmãos, nós estamos diante deste texto sagrado do capítulo 61 do profeta Isaías. Lemos o versículo de número 1. Esta descrição do Messias e de sua unção relaciona-se à sua missão e ao seu ministério. O profeta Isaías, considerado profeta messiânico, cerca de 732 anos antes, ele já falava acerca de Jesus Cristo. Ele já profetizava a chegada do Messias, com poder, com graça e com unção, para exercer o seu ministério. Isaías descreve mais diretamente ao caráter e à supremacia do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Jesus citou esse versículo do capítulo 61 do profeta Isaías. E ao citar este versículo, o Senhor Jesus aplicou a si mesmo e disse que o profeta Isaías falou acerca dele, acerca da sua missão, acerca do seu ministério. O ministério de Jesus Cristo ungido incluía alguns propósitos descritos pelo profeta Isaías. Primeiro, pregar o evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos. Segundo, curar os doentes e quebrantados espiritual e material ou fisicamente. Terceiro, romper com os grilhões do mal. Quarto, proclamar liberdade dos presos e daqueles que viviam no domínio do pecado e de Satanás. E outra coisa, abrir os olhos dos cegos espirituais e anunciar o ano aceitável do Senhor, para que o povo vissem a luz de Deus, a luz do Evangelho. Nesses 5 ou 6 propósitos caracterizava o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas acontece que esse ministério continua a ser cumprido pela igreja nos dias de hoje, enquanto a igreja estiver nesta terra. Essa missão libertadora vem do Deus da vida e é conferida a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, por quem já fora ungido como Messias por ocasião do seu batismo, que é o sinal da sua adesão plena do projeto de Deus. A missão do Cristo libertador é de esperança, é de vida digna, certamente para todas as pessoas, incluindo os cativos na vida física, espiritual e emocional. Jesus fez memória da profecia do capítulo 61 de Isaías, para descrever em que consiste a sua missão de anunciar as boas novas aos pobres, aos humildes e aos necessitados. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quando Jesus
iniciou o seu ministério público, ele entra em uma das sinagogas dos judeus, como era de costume. Ele pega o livro do profeta Isaías, porque lhe foi dado o livro do profeta Isaías, e ele diz exatamente o que Isaías havia escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade às pessoas, curar os quebrantados de coração, dar vistas aos cegos, pôr em liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Se você pode glorificar o nome dele, glorifica o nome dele. Aleluia. O ministério de Jesus Cristo na terra, a missão de Jesus Cristo nesta terra consistia nesses propósitos descritos pelo profeta Isaías e confirmado por ele. Ele veio para quê? Primeiro, para anunciar as boas novas aos pobres e proclamar liberdade às pessoas que estavam presas. Na época de Jesus, a maioria das pessoas que se encontravam presas no presídio eram por motivos políticos. Eram pessoas refém do Estado, pois resistiam contra a opressão e a violência do Império Romano. Por outro lado, a proposta de Jesus Cristo vai muito mais além do que libertar esse grupo de pessoas. A proposta de Jesus Cristo vai além. A proposta dele é libertar-nos de todas as formas de prisões, de tudo aquilo que nos impede de sermos nós mesmos, de tudo aquilo que nos impede de sermos livres. Quantas pessoas já naquela época e nos nossos dias de hoje são pessoas guiadas e dominadas pelo egoísmo, por vícios, por individualismo, por ganância, por consumismo, por ambições, pela intolerância, pelo ódio e pelo pecado. E Jesus, ele veio não para libertar um grupo de pessoas que vivia preso nos presídios porque resistiam à opressão e à violência do Império Romano. Jesus veio para mostrar a sua missão libertadora, e ele queria libertar pessoas que estavam presas, cativas no egoísmo, nos vícios, no individualismo, na ganância, no consumismo, na ambição, na intolerância, no ódio e no pecado. Ele veio para libertar, ele veio para tirar estas pessoas desse cativeiro. Ele veio para salvar estas pessoas. Aleluia. O pecado, primeiro, ele atrai. Segundo, ele inflama. Terceiro, ele escraviza. Em João capítulo 8, versículo 31, Jesus pregava e ele dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos,
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus não concordaram com as afirmações de Jesus, e eles então disseram: como pode ser isto? Nós somos filhos de Abraão, não servimos a ninguém. Como dizes tu que nós temos de ser livres? Jesus explicou: todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado, mas conhecereis a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode glorificar o nome de Jesus? Quantas pessoas são cativas, estão presas no seu próprio egoísmo? Quantas pessoas estão presas, algemadas nos vícios, nas drogas, no individualismo, na ganância, no consumismo, na ambição, na intolerância, no ódio, no pecado e etc. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, disse Jesus, pois que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres e humildes e proclamar liberdade às pessoas que estão presas. Jesus está falando com você. Você não precisa viver preso e algemado pelo seu egoísmo, pelos vícios, pelo pecado, pela intolerância e etc. Abra o seu coração e entrega a sua vida a Jesus Cristo, e Ele vai te libertar, pois Ele veio para isto. O seu ministério consiste em anunciar as boas novas aos pobres, aos humildes, aos necessitados, e proclamar a libertação das pessoas. Seja livre hoje, em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja perdoado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E em segundo lugar, curar os quebrantados do coração. Curar os quebrantados do coração. Ele veio para curar os quebrantados do coração. Assim como Deus falou através do escritor dos Salmos 147, e no versículo de número 3 que diz: Ele sara os quebrantados do coração e cura-lhe as feridas. Há muitas pessoas que estão com o coração quebrado, coração partido, coração humilhado, coração machucado, coração ferido, coração traído, coração angustiado, coração infeliz. Estas pessoas encontrarão a cura em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Você encontrará a cura em Jesus Cristo. Se você crê nisto, glorifica o nome dEle. Aleluia, glórias ao nome dEle. Aí quando você recebe a palavra de Deus, abre o seu coração e recebe Jesus no seu coração, Ele muda o seu coração. Ele tira do seu coração
tudo que está maltratando você. Ele elimina esta humilhação do seu coração. Ele sara esta ferida do seu coração. Ele liberta o seu coração de um sentimento, de uma paixão que só te faz sofrer. Quando nós lemos lá no livro do profeta Isaías, a palavra diz: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Se Jesus não estiver no seu coração, você pode ser enganado pelo seu próprio coração. Quantas pessoas são enganadas por um sentimento? Quantas pessoas são enganadas por uma paixão, por uma vontade do coração? E tais pessoas não têm Cristo em seu coração, acaba sendo enganado por uma paixão, por um sentimento, por uma vontade. E quantas famílias destruídas por conta de um relacionamento extraconjugal. A pessoa não queria, mas foi dominada por um desejo, por um sentimento, por uma paixão do coração. Por quê? Porque Cristo não está neste coração. Quando você abre o seu coração e a luz do Evangelho penetra no seu coração, as trevas espirituais imediatamente some, desaparece. E o seu coração é curado, é sarado. Quantas pessoas amargando uma consequência hoje, porque o seu coração te enganou. Jesus veio para curar os quebrantados do coração. Pastor, o que é que eu devo fazer? Abre o seu coração e permita Jesus entrar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando a palavra diz que Jesus está à porta e bate, não está falando que ele está na porta da nossa casa física batendo para entrar. Ele está na porta do coração e ele está batendo para entrar. Se você abrir a porta, ele vai entrar. Se você não abrir a porta, ele não vai arrombar a porta. Ele bate e espera que você abra a porta. Ele veio para curar os quebrantados do coração. Abre a porta do seu coração e receba Jesus Cristo nesta tarde. Receba a sua palavra e tenha o seu coração dominado pelo agir e pelo trabalhar do Espírito Santo. Número 3. Aquele que veio para anunciar o Evangelho aos pobres e proclamar a libertação das pessoas e curar os quebrantados do coração. Ele veio também para dar vistas aos cegos. Aleluia. 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 Ele veio para dar vistas aos cegos. É muito mais do que curar a cegueira física. É muito mais do que curar a cegueira física. É também curar da cegueira espiritual. E é principalmente curar da cegueira espiritual. Há muitas pessoas que estão nas igrejas
com o seu nome devidamente inscrito no rol de membros da igreja, com o nome inscrito no rol de obreiros da igreja, com as duas vistas normais e sadias, mas são pessoas cegas espiritualmente, porque não têm visão de Deus. E se tinha visão de Deus, já perdeu a visão de Deus. Ele veio para curar os cegos espirituais. É evidente que ele cura da cegueira física, ele curou, ele tem curado e tem prazer em continuar curando. Mas ele quer curar da cegueira espiritual. Quando não enxergamos a realidade das coisas espirituais, estamos cegos. Quando não vemos com os olhos da fé, estamos cegos. Quando não pensamos com a mente, estamos cegos. Quando não cremos na Bíblia Sagrada como a inerrante, infalível e completa palavra de Deus, estamos cegos. Quando afastados de Deus, perdidos, não queremos enxergar a realidade das coisas de Deus, estamos cegos. E quantos estão cegos? Mesmo tendo suas duas vistas, mas não tem mais a visão das coisas de Deus, nem mais sensibilidade espiritual tais pessoas têm. O Senhor está falando, elas não sentem nada. O Espírito Santo está tocando, elas não sentem nada. O Espírito Santo está atuando, elas não sentem nada, não têm sensibilidade espiritual. A glória está descendo sobre a igreja, elas não veem nada, porque não têm visão espiritual. Hoje, em nome de Jesus Cristo quer curar esta cegueira espiritual. Volta a enxergar a realidade das coisas de Deus, volte a ver a glória de Deus neste lugar. Seja tocado pelo Espírito Santo e sinta a presença de Deus na sua vida. Aleluia, glória, isto pode glorificar. Louvado seja Deus. Um certo dia, um senhor idoso perdeu as duas vistas e era um servo de Deus. Ficou cego fisicamente. O seu filho chegou para ele triste, o abraçou e o beijou e disse: papai, que pena que o senhor perdeu a visão. Aquele velho crente botou a mão no ombro do seu filho e disse: não, filho, eu não perdi a visão. E ele disse: papai, o senhor está literalmente cego. E ele disse: filho, eu não perdi a visão. Papai, o diagnóstico está dizendo que o senhor está 100% cego. É uma pena, mas é verdade. E aquele velho crente disse: filhinho, eu só perdi as vistas, eu não perdi a visão.
Aleluia. Tem gente que não entendeu, por isso não glorificou o nome do Senhor. Aleluia. Você pode dar mais um glória? Você tem a visão das coisas de Deus? Ou você é cego espiritual? Mas mesmo se for cego espiritual, hoje Jesus Cristo quer curar esta cegueira espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe, há uma lenda que diz, que fala sobre um papagaio. É uma ilustração. Eu posso usar ilustração quando o texto está dentro do contexto. Um certo papagaio, pastor Humberto, só sabia falar assim: não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Era a única coisa que aquele papagaio sabia falar: não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Certo dia veio uma raposa, deu uma bocada no papagaio e saiu com ele na boca. E o papagaio na boca da raposa: não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Assim são muitos crentes que já perderam a visão de Deus, de sua palavra. É como o papagaio, só sabe falar: não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Está na boca da raposa, mas continua falando: não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Senhoras e senhores, sai da boca da raposa, tenha visão das coisas de Deus. Abre o seu coração, receba a palavra de Deus na sua vida hoje. Aleluia, glória. Pode glorificar mais forte o nome de Jesus. Aleluia. Tem gente aqui que já começou a entender a mensagem da palavra nesta tarde. Mas em quarto lugar, o Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu a evangelizar os pobres, a proclamar libertação às pessoas, a curar os quebrantados do coração, a dar vistas aos cegos. E em quarto lugar, a pôr em liberdade os oprimidos de Satanás. Diga comigo: pôr em liberdade os oprimidos de Satanás. Diga mais forte: pôr em liberdade quem? Os oprimidos de Satanás. O diabo tem várias formas de oprimir as pessoas. Seja diante da opressão social, da opressão mental, da opressão econômica, da opressão psicológica, da opressão política, da opressão afetiva, da opressão religiosa maligna, da opressão do pecado. Quantas pessoas estão oprimidas pelo sistema social, oprimidas pela opressão mental, oprimidas pela opressão econômica, oprimidas pela opressão psicológica, pela opressão política, pela opressão afetiva, pela opressão religiosa. Mas existe, pastor, opressão religiosa? O que Jesus mais combateu na sua época foi a opressão religiosa.
E os religiosos da época de Jesus discutiam com ele e não queria entender que eles estavam numa opressão religiosa e não queria abrir mão daquela opressão. O Antigo Testamento já ensinava essa verdade. A Bíblia está repleta de referência a esta infecção da natureza humana, chamado pecado original. Trata-se de uma tendência ou predisposição egoísta que herdamos de nossos primeiros pais e que está profundamente dentro da personalidade humana e se manifesta milhares de vezes de maneira repulsiva. Paulo chamou esta opressão de carne, ou desejo carnal, e deixou uma lista de suas obras e consequências. Ouça isso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ali o apóstolo Paulo chama esta opressão de carne e deixou essa lista de suas obras e consequência, as quais são, Gálatas 5, 19 ao 21, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, ciúmes, inveja, bebedices, glutonaria, iras e etc. Como o pecado é uma corrupção interna da natureza humana, ele nos mantém escravo. Não são alguns atos ou hábitos apenas, mas sim uma infecção maligna de onde eles vêm. Jesus quer te libertar desse tipo de opressão. Eu disse que o diabo, ele tem várias maneiras de oprimir a humanidade. Mas você não precisa viver debaixo dessas opressões. Nós lemos lá em Lucas, quando Jesus liberta um menino de um demônio. Aquele menino estava oprimido, endemoniado e possesso. Jesus impôs as mãos, repreendeu aquele demônio e aquele menino ficou livre de todas as opressões. Jesus continua fazendo isto. Jesus continua fazendo isto, e esta tarde é uma tarde de libertação, é uma tarde de curas, é uma tarde de milagres, é uma tarde de transformação, é uma tarde de bênção. Aleluia! Se você crê, glorifica o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está falando com você. Mas em quinto lugar, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, pois me ungiu a anunciar as boas novas aos pobres, a proclamar a libertação dos presos, a curar os quebrantados do coração, a dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos de Satanás. E agora, quinto, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Diga comigo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga de novo, anunciar o quê?
Como é que é isto, pastor? Olha para cá. Só fazer um lembretezinho para você entender. Isto é anunciar o ano jubilar, que fazia parte da tradição do antigo Israel. Nos livros de Deuteronômio e Levítico, fala-se deste jubileu. Primeiro era uma reforma feita de 7 em 7 anos, Deuteronômio 15, 1 ao 18. Mais tarde passou para cada 50 anos, Levítico 25, 8 ao 55. Era o ano do perdão das dívidas, que muitas vezes levavam perdas da terra, das casas e da própria liberdade. À medida que você continua lendo o capítulo 61 de Isaías, você vai ver que ali o profeta declara que a vinda do Messias para inaugurar um novo tempo de liberdade e de justiça, e ele avisa que nessa época a justiça triunfará sobre a opressão, É só você continuar lendo o capítulo 61 do profeta Isaías, que você vai ver a declaração da vinda do Messias para inaugurar um novo tempo de liberdade, em que a justiça triunfará sobre as opressões. Meus irmãos, o tempo da graça é o tempo da restauração. O tempo da graça é o tempo da libertação. O tempo da graça é o tempo da salvação. É o tempo que você pode receber Jesus em seu coração, reconhecendo-o como seu Salvador pessoal, e você receberá o perdão dos seus pecados. Ele vai anular a dívida do pecado, e você vai receber a certeza de que você tem um futuro garantido, a vida eterna, para viver com Ele eternamente na glória. Aleluia, glória, glorifique o nome de Jesus, deem glórias ao nome dEle. Aleluia, louvado seja Deus. Abra o seu coração para Jesus. Jesus veio, exerceu o seu ministério público, cumpriu a sua missão, cumpriu com o seu ministério, morreu na cruz, fazendo expiação pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, garantindo a nossa ressurreição. João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para isso que ele veio. Ele disse: eu vim não para julgar o mundo, eu vim para salvar. Mas a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Eu sou a luz que vim ao mundo, e quem andar comigo não andará em trevas. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Não tem ninguém que, tendo recebido o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida, não vê as trevas espirituais desaparecerem. Eu quero encerrar
trazendo mais uma ilustração que eu trouxe ontem em Jundiaí. Há uma lenda que diz que uma certa caverna, que morava onde as cavernas gostam de morar. E a caverna, é uma lenda, viu? E a caverna levantou a sua voz e disse: sol, desce, entra na minha moradia, que eu te mostrarei as trevas. E o sol disse: eu não conheço trevas, eu sou luz. E a caverna disse: vem, entra na minha moradia e eu te mostrarei as trevas. E o sol disse de novo: caverna, eu não conheço trevas, não tem como eu ver trevas, eu sou luz. E a caverna insistiu: vem, entra na minha moradia que eu te mostrarei as trevas. O sol resolveu aceitar o convite da caverna. Ele desceu e começou a penetrar na caverna. E foi entrando, foi penetrando dentro da caverna. E onde ele ia entrando, as trevas iam desaparecendo. Até que ele chegou no fundo da caverna e disse: cadê as trevas? Onde estão as trevas? Você disse que me mostraria as trevas. Eu disse que não conheço trevas. Onde estão as trevas? E a caverna ficou maravilhada de ver luz onde só existia trevas. Quem jamais entrou num quarto escuro, acendeu uma luz sem ver as trevas desaparecerem? Quando você abre o seu coração e a luz do Evangelho penetra no seu coração, as trevas do pecado imediatamente, automaticamente desaparecem. Oh glória, glorifica o nome de Jesus. Deem glórias ao nome dele. Oh glória a Deus. Deixa eu perguntar, tem luz aí? Aonde é que tem luz? Levante a mão, dê sinal de vida se tem luz aí. Aí atrás, tem luz aí? Aleluia, glória, glórias ao nome de Jesus. Fica em pé em nome de Jesus. Fica em pé glorificando a Ele. Levante a sua mão para Jesus. Levante a sua mão. Eu quero fazer uma oração para Jesus te encher do Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração, vou repetir, para Jesus te encher do Espírito Santo. E se você abrir o coração, Ele vai te encher do Espírito Santo. E vou falar outra coisa: Ele pode te batizar no Espírito Santo com a evidência de falar línguas estranhas. Eu vou repetir: Ele pode te batizar no Espírito Santo. Mas pastor, é um culto de libertação, e daí? Ele pode te encher do Espírito Santo e te batizar com a evidência de você falar em língua estranha. E você não vai escandalizar não, viu? Não vai escandalizar não. Se alguém começar a falar língua estranha aí, não vai escandalizar não. Porque ninguém escandaliza quando um estádio de futebol está cheio de gente, vendo alguns correndo atrás de uma bola, e o povo grita e fica eufórico, e ninguém se escandaliza. Mas se der um glória a Deus na igreja, é perigoso alguém se escandalizar. Deixa eu falar uma coisa: o que escandaliza é roubar.
O que escandaliza é matar. O que escandaliza é adulterar. O que escandaliza é mentir. O que escandaliza é trair. O que escandaliza é promiscuidade. Dá um glória a Deus e falar língua estranha não escandaliza não. Levante a mão e glorifica o nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Rachon declama labaixandarai. Riande clama labaixou. Rima labas, clama labalabas. Levante a mão aí quem quer ser cheio. Só quem quer ser cheio, levanta a mão, levanta a mão. Comece a glorificar o nome do Senhor aí. Comece a glorificar o nome do Senhor aí. Isto, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Rabachon declama labas. Terianda labachan declama labachandarai. Dima labas. Terianda labalabalabas. Xandeclama labas. Terianda lamanai. Ramachon declama labas. Rien declama labachon declama labas. Isto seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a glória de Jesus na sua vida. Receba a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ramalabachon declama labas. Isto, glorifique o nome dele. Rianda labas. Rima labalabalabas. Senhor, manifesta o seu divino poder, a sua divina graça, o seu divino Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo aqueles que não são batizados, mas batiza, Senhor, com a evidência de falar em outras línguas. Batiza com a evidência de falar em outras línguas. Terianda labas. Rien show declama labalabalabas. Isto vai recebendo a unção. Vai recebendo a unção. Vai recebendo a unção do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Ribalabas. Terianda labalabalabas. Terianda labalabalabas. Oh Espírito Santo, manifesta a sua unção divina. Faça obras extraordinárias. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Ibalabalabas. Terianda labalabalabas. Espírito de Deus, Espírito Santo, venha, Senhor. Venha e renova. Renova, batiza. Renova, batiza. Renova, batiza. Traz o avivamento. Sim, traz o avivamento. O avivamento que precisamos. O avivamento que a igreja precisa. O avivamento que nós necessitamos. Feriande clama labaixandarai. Terima labalabalabas. Terianda labalabalabas. Terianda labaixandarai.